Olá, aluno, tudo bem? Mais uma prova da GV, uma sensação de satisfação, porque aquilo que caiu na prova foi muito daquilo que a gente viu durante o curso. Nosso aluno deve ter ficado muito contente. Foi mais um texto que a gente fez. A GV manteve o padrão, 2 textos nas 15 questões de interpretação. Os textos eram recentes, mas não tão recentes assim, datados de 2011, a prova aconteceu agora na metade do ano de 2012, e eu vou mostrar para vocês na hora que eu fizer a resolução na lousa e você tiver a noção exata de quais são os textos e quais foram os temas. Tá bem? Mas a prova foi muito bem elaborada, questões diretas, um pouquinho mais fáceis, questões médias, que exigiam um bom conhecimento vocabulário do aluno, e questões mais difíceis, que talvez fosse até mais fácil serem resolvidas por exclusão das alternativas do que talvez a afirmação pelo texto. Essa prova provou, de novo, que a GV é um vestibular exigente, que o aluno precisa ser preparado especificamente para essa prova, e que, nesta prova, precisava de um bom grau de concentração para poder acertar as 15 questões. Tá bem? Então vamos para a resolução. O primeiro texto, The Spectre of Genocide, by Alex Perry. Aí teremos o seguinte, olha, eu dividi aqui o texto em 2 partes. O texto teve o padrão normal, título, o autor do artigo, os 2 primeiros parágrafos, já na sequência os parágrafos 3, 4 e 5, essa foi a extensão do texto. E olha só, aqui o detalhe, hein? A revista Time e a data 18 de abril de 2011, o primeiro texto, tá bem? Esse texto que a gente tratou em sala de aula, falava um pouquinho de genocídio, que foi o que a gente viu inclusive na revisão do nosso curso, e o vocabulário estava muito legal. Essa prova foi super bem elaborada. Faço um elogio à banca da GV aqui. A primeira questão da prova A, que é a que eu vou resolver, é a 31. E olha só, ela pede qual das seguintes melhor descreve o que aconteceu com Alexandra, a mulher mencionada no primeiro parágrafo. O examinador foi muito bonzinho, ele já te deu a dica, olha, a primeira questão, estou perguntando lá do primeiro parágrafo. E aí, o que você entende? Lendo o primeiro parágrafo, a Alexandra sobreviveu ao período de crise, de guerra na cidade, ela sobreviveu tendo consumido um pacote de biscoitos ou bolacha, de acordo com a região que você estiver no Brasil, e 2 latas de refrigerante. Aí ela ficou desesperada. E aí, nesse momento, a gente percebe que ela foge, ou ela sai do escritório onde ela estava presa e vai para um hotel. Bom, aqui a pergunta, o que melhor descreve o que aconteceu com ela, remete você, aluno, à letra D. Por causa da batalha na cidade, ela ficou no escritório. E ela ficou quase sem nada para comer ou beber, dada essa restrição dos cookies e da soda. Tá bem? Então esta foi a primeira questão da prova A. Na questão 2, o primeiro parágrafo ainda, olha, esse lugar é um paraíso. E olha que interessante, a gente tem a colocação 2 vezes no começo e no final da frase, ou seja, enfatizou. Por que este lugar era um paraíso? Ela sai do escritório limitado que ela estava, na questão passada a gente já respondeu, ela consumiu um pacote de bolacha e refrigerante. E aí quando ela chega no hotel, finalmente ali ela consegue água e alimento. E diante da situação, ou perante a situação em que ela se encontrava, foi muito bom ela ter conseguido chegar ao hotel e encontrado um pouco de conforto, um pouco de segurança, e por isso ela afirma, "This place is paradise". Assim, a questão número 32 da prova tem como gabarito a letra B. Comparada com a terrível situação que ela tinha acabado de fugir e escapar, onde ela chegou e ficou, que era no hotel, era um lugar maravilhoso, paraíso de fato. A questão 33, de acordo com a informação do artigo, o que aconteceu no dia 31 de março? Então, olha só, o aluno, para responder essa questão, tinha que ficar preso no dia 31 de março. Aí ele começava a ler aqui o parágrafo 2, no dia 31 de março. Aí o que acontecia? Cuidado, aluno, pro aluno, não ficar tendenciado a marcar a letra A, falar a cidade viu a guerra entrar em erupção, ou seja, ter o início da guerra, eclodiu a guerra no país que é a Costa do Marfim. Cuidado, sabe por quê, aluno? Olha só o que a gente tem. Do dia 28 ao 30 de março, as milícias já tinham capturado uma boa parte do país. Então a letra A aqui é uma pegadinha muito forte, é um erro, tá bem? Vamos eliminar a letra A nessa prova A.
na questão 33. E como eu vou chegar na resposta certa, teacher? É o seguinte, aqui, cara, olha o que você faz. Você entende que a guerra já tinha começado do dia 28 ao dia 30. Aqui o texto pergunta do dia 31. Lendo o parágrafo, o que você tem aqui de informação importante? Ó? As the battle for their nation swept into town. Ou seja, na medida em que, ou à medida que, a batalha pela nação varreu a cidade, tomou conta da cidade. Esse tomar conta da cidade me remete, portanto, ao gabarito da letra D de dado. A guerra tinha começado em outras regiões do país da Costa do Marfim e alcançou finalmente, ó, palavra-chave aqui, reached, alcançou finalmente a cidade de Abidjan, tá bem? Aqui é a resolução da questão número 3. Questão número 4. Qual das seguintes, 34, qual das seguintes provavelmente, melhor descreve, a razão pelo conflito armado na Costa do Marfim? Bom, razões aqui, ó, o Ouattara, que foi eleito presidente, mas não tomou posse, ele então se coloca contra o Laurent Gbagbo, que é o incumbent. O que é essa palavra incumbent? Ele é o atual presidente e que se recusou a deixar o cargo. Isso motivou o conflito da guerra. Questão 34, resposta A. O presidente do país tinha... um tinha sido eleito, o outro não tinha sido reeleito, e assim, um recusando a deixar o cargo e o outro querendo assumir o cargo, motivou a disputa e o conflito. Resposta da 34, letra A resposta oficial aqui. O presidente do país não foi reeleito, mesmo assim, até assim, recusou-se a deixar o seu cargo. A questão número 35, ela terá a seguinte resolução e enunciado. Por que a mediação não chegou a lugar algum? A mediação não chegou a lugar algum porque temos o seguinte no texto. Ele fala, olha só, o texto mostra o seguinte. Terceiro parágrafo, primeiras linhas. Mediation went nowhere, and from March 28 to 30, militias supporting Ouattara captured most of the country. Então, olha só, não teve mediação que fosse frutífera. Não sendo frutífera esta mediação, a resposta da 35 é a letra E. Era impossível resolver a disputa presidencial de alguma forma que fosse aceitável, tanto para o Laurent quanto pelo Alassane. Tá bem? Vamos para a resolução da questão número 36. A seguinte, com relação à Batalha de Abidjan, qual das seguintes não? Olha só, aluno, qual das seguintes não foi apoiada pela informação do artigo? Ou seja, tem 4 alternativas corretas e uma errada. Então, olha só, a luta foi intensa? Sim. E muita morte ocorreu e também destruição? Sim, o texto fala de massacre e fala de guerra, batalha, então destruição. A letra A está correta, está buscando a letra errada. B. As milícias que estavam apoiando o Alassane não sabiam com certeza a exata localização do Laurent, verdade, porque acreditava-se e não se tinha certeza, então, portanto, apenas acreditava-se que ele talvez estivesse num bunker abaixo da residência presidencial. E a letra C. A cidade tinha poucos alimentos e pouca água para beber? Sim, havia problemas de falta de água, escassez de água e de alimentos. D. Abidjan foi um dos poucos lugares no país onde o Gbagbo ainda havia ou tinha controle? Também sim, porque o resto do país já tinha sido praticamente tomado e a última resistência seria a cidade onde ele estava. E assim, a única alternativa errada será a letra E, e portanto gabarito. Por quê? A maior parte dos residentes lutaram para manter o Gbagbo na presidência? Não, claro que não. Quem lutou foi a Força Armada que ele contratou ou que o protegia lealmente, mas não os residentes. Até porque os residentes da cidade, do país, lutaram, só que nas urnas, de forma democrática e legítima, tirando-o do poder. Então a resposta da 6, letra E. Questão número 7. Olha só, é a mesma resolução da questão 34, só vai mudar o dado e a disputa, que agora é uma disputa do norte versus a disputa do sul, praticamente a mesma questão.
37 tem como gabarito a letra C. A disputa entre o Alassane e o Laurent também foi uma luta entre pessoas do norte e pessoas do sul na Costa do Marfim. Tudo certinho, C, a resposta da questão número 37. E a última questão desse primeiro texto, na primeira frase do último parágrafo. Olha, o presidente, o que estava no cargo, estava confiando e contando que o mundo faria muito pouco para parar aquilo que seria mais uma história ou tragédia africana. E assim a resposta da 38, letra A. Aparentemente, o Gabo acreditou que ele poderia cometer as atrocidades que ele vinha cometendo e que outros países simplesmente não interfeririam. E aí a resposta 38, letra A. Tá bem? Esse foi o primeiro texto. Agora vamos ao segundo. O segundo texto falava da língua manchu, que é uma língua que tem desaparecido, as pessoas não têm dado muita atenção. A língua manchu, ela tem sido pouco praticada, tem poucos praticantes e por isso vem desaparecendo. O texto, 5 parágrafos também. O grau de leitura da prova foi bem regular. Olha só, aqui o texto. Então, olha, de novo, só para apontar para vocês, da revista The Economist, com data de outubro de 2011. Ou seja, um texto atual, mas não tão recente assim. Tá bem? Então, primeira questão desse texto será a questão de número 39. A primeira frase do artigo, por que o National Language está entre aspas no texto? Está entre aspas por quê? Na verdade, a língua, ela só foi nacional no seu nome, ou seja, era só uma formalidade e não uma realidade. E outra, a população que falava ou que tinha condições de falar o manchu seria só de 2%. Então, uma parcela muito pequena da população. A resposta da questão 39 será a letra C. Os grupos étnicos manchu que falavam a língua, que uma vez os manchu que dominaram a China, representavam uma porcentagem muito pequena da população daquele país. A resposta correta, 39C. Vamos para a questão 40. A questão 40, com relação a Zhao Lanfeng, qual das seguintes mais se apoia aqui no texto? O que a gente vai ter aqui? Essa, para mim, foi uma das questões mais difíceis. Olha só. Zhao Lanfeng, encontra isso no texto, perfeitamente. Aí temos a letra A, fala. Ela era uma das únicas 2 pessoas fluentes em manchu que viviam na Manchúria. Cuidado, na Manchúria existiam outras pessoas fluentes. Na cidade dela ou na vila dela, aí tudo bem, eu concordaria com a, mas neste caso, não. Só tem 2 pessoas que são fluentes na cidade dela. O resto das pessoas, aqui ó, não são fluentes, tá? Elas não são fluentes. Letra B. Ela fala de um tipo de manchu encontrado somente em sua vila. Não, só um tipo tá errado. Eliminei a letra B. C. Ela era considerada fluente somente porque poucas pessoas de fato falavam a língua, mas não era isso que dava o status a ela. Essa justificativa da C não está correta pelo contexto apresentado no artigo. D. Ela era fluente em manchu porque era fraca em chinês. Ninguém fala que ela tinha dificuldade ou era fraca em chinês em algum momento ou qualquer momento do texto. E a resposta certa dessa questão 40, que para mim foi uma das questões mais difíceis, as mais difíceis, na minha opinião, foram a 40, essa que a gente está resolvendo, e a 41, tá bem? Bom, a resolução, então, final da 40 é a letra E, que ela pode falar um manchu limitado com algumas pessoas de sua vila. Por quê? Os outros não eram tão fluentes, tá bem? Então, a resposta da 40, letra E. 41. De acordo com a informação do artigo, as pessoas manchu da dinastia Qing, o que a gente vai ter aqui? Não podem ser consideradas pessoas, não podem ser consideradas pessoas aqui, ó, segundo os nossos enunciados, alguém que fosse de uma raça pura, única. Por que eu posso afirmar que a B será a resposta certa dessa 41? Porque no texto fala, olha,
Os manchus eram formados por uma coleção, ou seja, um conjunto de grupos étnicos. Olha aqui a miscigenação. E de onde vêm esses grupos étnicos? Da fronteira do país. Portanto, haverá uma mistura. E nessa mistura, podemos afirmar que não há, portanto, isso aqui está correto, não há a consideração de uma raça única e pura. Tá bem? A resposta da 41 dava um pouquinho de trabalho, porque os alunos poderiam ficar confusos e não terem percebido esses grupos e nem essa coleção aqui do texto. Para mim, essa questão era difícil por causa disso. Olha, o texto não fala nada em casamento entre eles, não fala de proibição, não fala que desenvolveu-se a estrutura militar mais forte da Ásia e, cuidado, hein, foram os únicos na China que falaram a língua manchu. Também difícil, acho que a dúvida ficaria muito entre a letra A, uma resposta talvez mais ou menos, e a letra B. Só que a B se confirma como gabarito oficial. Tá bem? 41, B de bola. A questão 42, que é a seguinte: por que que o texto menciona Puyi? Para que Puyi está no texto? Olha, Puyi é o último imperador manchu. Nem ele foi fluente na linguagem. Então, a demonstração de como é difícil e complicado aprender manchu muito bem. Resposta, letra A. Questão 43. De acordo com a informação do artigo, durante a revolução que acabou com a dinastia Qin, o que temos? O texto afirma, ó, foram massacrados. Tá aqui, ó. Mudaram seus nomes, mudaram suas vestimentas e abriram mão de características da sua ancestralidade para evitar isso aqui, ó, perseguição. Portanto, a resposta da questão 43 será a letra C. Questão 44. O que é the last time this happened? A última vez que isto aconteceu. A última vez que Asal conseguiu conversar com alguém, de fato não com alguém, com aquela outra pessoa que também era fluente de manchu. A letra D, a resposta da 44. E para terminar a prova, a questão 45. Com relação à língua manchu, qual das seguintes é mais apoiada pela informação do artigo? A existência da língua Shibo tem ajudado a diminuir o fim da língua manchu, por causa da proximidade de uma língua com a outra e mais praticantes da língua Shibo. Isso tem feito com que aquela quase extinção da língua manchu ainda não tivesse de fato ocorrido. Tá bem? Essa foi a prova da GV. Temos a resolução aqui no nosso site em versão escrita para você poder, então, finalmente analisar com mais calma, talvez, ou acompanhando o vídeo novamente com a prova em mãos. E eu acredito que os nossos alunos estão indo muito bem. Eu fiquei muito satisfeito que muitas palavras que estavam no texto nós vimos e espero mesmo que eu possa vê-los no banner do CPV como aprovados, tá bem? Obrigado, tchau, tchau, até mais.